Acabei de chegar do vestibular da VUNESP, os vestibulares para o curso superior de música, bacharelado e licenciatura em violão da Unesp. E já tô aqui, nem almocei nem nada, já tô preparando esse vídeo para contar para todo mundo o que aconteceu lá. Lógico que eu não vou poder fazer nenhum anúncio assim, de resultados dos candidatos, mas para mim é um privilégio poder participar dessas provas, porque a gente tem um panorama bastante interessante assim, da formação dos estudantes e de como que a ideia que as pessoas têm de formação se posiciona nessa expectativa de formação profissional que as universidades públicas brasileiras têm. Então eu estou aqui para conversar com vocês a respeito disso, tá? É um vídeo a respeito das lacunas e problemas de formação que os estudantes têm quando chega o momento de escolher a música como uma opção profissional, tá? A partir dessa amostragem que a gente recebeu agora, que eu recebi agora, esse vídeo pretende, né, orientar as pessoas que desejam ingressar em um curso superior de música. Eventualmente os candidatos que participaram dessas provas também vão ter algum benefício desse vídeo, porque vai ser discutido alguns aspectos da formação, assim, em termos muito gerais, tá? Em termos muito amplos, mas vai haver aqui algumas ideias e algumas informações importantes sobre como cuidar da sua própria formação para que você se encaminhe na direção de um músico profissional, tá? Como se preparar para um vestibular de música, quais são os pré-requisitos, enfim, todos esses elementos a gente vai discutir agora nesses próximos 20 minutos, que é mais ou menos o tempo que dura um vídeo aqui do meu canal, tá bom? Vamos conversar então? Meu nome é Luciano Moraes, eu sou pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo e fui até ontem professor substituto do curso de violão da Unesp. Era um contrato temporário que se encerra agora nesse semestre, né? Eu oficialmente não estou mais ligado à Unesp e tenho também muita atuação, assim, muita participação na vida acadêmica das 3 universidades estaduais paulistas. Estou sempre sendo convidado para participar de bancas de mestrado, de doutorado, banca de TCCs, né? Quem acompanha aqui o canal sabe, semana passada eu estive numa super banca, eu avaliei 4 TCCs de formandos da Universidade de São Paulo, né, da USP. Então me sinto um pouco tenho essa responsabilidade, né, de levar para os usuários do canal, o pessoal que gosta de violão, que curte violão clássico, fazer esse contrabando, né? Quer dizer, o que a gente descobre nas universidades públicas, colocar isso para a sociedade, que não é nada além de uma obrigação minha, né? Como uma pessoa que sempre se beneficiou dessa estrutura de formação, então eu estou aqui para contar a vocês o que eu vi, estou aqui para contar a vocês o que aconteceu, de maneira que vocês possam se beneficiar um pouco disso, tá? Muito bem, antes de mais nada eu quero agradecer o carinho que eu recebi nesses vestibulares. Assim, muitos candidatos já me conheciam pelo canal e deram retornos muito positivos a respeito da influência, do impacto do trabalho que eu desenvolvo na vida e na formação deles. Tá? Eu quero agradecer a vocês por esse retorno, por esse feedback. A intenção é essa mesmo, tá? É que vocês possam encontrar um pouco de informação com curadoria no canal, né? Porque era o que eu estava conversando com os membros da banca, né? O professor Gilson Antunes, que me acompanhou na banca dessas provas, do dia 21 e 22 de dezembro. Tudo está na internet, né? Mas tudo é muita coisa. A gente nem sempre precisa de tudo. A gente precisa de algumas coisas. E para selecionar o que são essas algumas coisas, é mais difícil encontrar material na internet. Material que faça essa seleção e essa curadoria. Não tem jeito de fazer isso se não for presencialmente, né? Mas a finalidade desse canal é tentar dar alguma bússola, assim, algum norte para vocês se orientarem nessa floresta de informações, de dados, né? Então eu quero agradecer esse pessoal, o canal já está com 6.666 inscritos, né? Enfim, é muito gratificante saber que isso aqui, afinal, está servindo para alguma coisa, né? Quero agradecer também a Marisa, especialmente a Marisa, ao pessoal da organização toda, ao Gilson Antunes, que é meu parceiro, assim, né, um super companheiro que me acompanhou, que fez comigo essa prova, ele estava comigo nessa banca, uma pessoa de uma lucidez, de uma clareza, uma capacidade humana de fazer avaliações assim muito impressionante. Sempre um prazer passar os minutos com ele, então quero agradecer a você, Gilson, por essa oportunidade de trabalhar com você mais uma vez, tá? E de dizer o seguinte: o vestibular é um reflexo de uma filosofia, tá? Teve um dos candidatos, inclusive, que perguntou isso para mim, né? Falei, qual que é a filosofia do curso de violão da Unesp, né? Falei, bom, na medida em que eu esteja parcialmente autorizado a falar disso, porque sou
fui professor substituto de lá durante muitos anos, atuo como professor substituto lá desde 2013, né? Não é um período contínuo como professor substituto, mas tive vários contratos como substituto lá. E durante todo esse período eu procurei ficar muito próximo da Gisela Nogueira, né? Que é a professora titular de lá, que se aposentou, acho que faz um ano, uma coisa assim. E com o professor Giacomo Bartoloni também. Vocês podem ouvir as lives do Giacomo Bartoloni, da Gisela Nogueira, aqui no canal Conversa de Violonista. Tem uma live com o professor Gilson também, né? Com o professor Edelton, enfim. Eu estou sempre tentando aproximar essas pessoas dos usuários do canal que têm interesse em violão, né? E a filosofia da Gisela Nogueira, quer dizer, eu posso falar parcialmente, porque o contrato que eu tive lá foi sempre como professor temporário, foi uma coisa que... a filosofia do curso da Unesp, né, foi organizada para a formação de violonistas de alto gabarito. Tá? Mas não só violonistas de alto gabarito que têm capacidade de atuar em plataformas de concerto, com o grande repertório que nós herdamos da história, da historiografia violonística até aqui. Também violonistas que sejam artistas críticos, que tenham consciência do que significa interpretar uma partitura, do que significa interpretar uma obra musical e possam propor possibilidades interpretativas diferentes, instigantes e orientadas intelectualmente. Ou seja, para a filosofia do curso de violão da Unesp, a música é uma arte que é fundamentalmente um trabalho intelectual. Tá? Ela não é um trabalho de repetição, ela não é um trabalho de mimesis, e não é um trabalho de continuação da tradição, simplesmente ser violonista, porque nossos antepassados foram violonistas, nós temos um repertório de gente que tocou assim, quer dizer, ouve o Segovia que você vai tocar muito bem, ouve o Julian Brim que você vai tocar muito bem. Não se trata disso, se trata de uma formação que pretenda fazer com que as pessoas questionem o Segovia, questionem o Julian Brim. Obviamente não para tentar superar esses mestres, porque isso é uma palavra que absolutamente não faz nenhum sentido, né? Você vai querer superar o Segovia. Né? Boa sorte, né? Mas entender o que ele fez dentro de um contexto histórico específico e saber que o nosso contexto histórico específico demanda outras coisas, demanda outras questões. Né? Nós temos uma relação hoje com a música e com o entendimento das artes de uma forma geral que é diferente do tempo de Segovia e de Julian Brim. Então não se trata de simplesmente descartar a herança histórica deles, muito pelo contrário, se trata de se apropriar dessa herança histórica e apresentar proposições verdadeiras, legítimas, que são, afinal de contas, o resultado de uma busca ativa, certo? Da musicalidade e do intelecto. E não simplesmente o artista como o intérprete, o violonista, como um repositório, onde você coloca informações e essas informações vão se fermentando até gerar uma execução que vai ter um elemento do Segovia, um elemento do Julian Brim, um elemento da Laura Snowden, um elemento do Jonathan Liston, do John Williams, enfim, dos violonistas que servem como referência para nós, mas que não podem ser copiados. Tá? É muito importante isso, é impossível copiar uma interpretação. Mesmo que você tente copiar, por exemplo, pega uma gravação, para pegar uma peça que foi peça de confronto hoje dos vestibulares da Unesp, né? A polca Rosita, de Francisco Tárrega. Você pode ouvir o Julian Brim tocando essa peça, não sei, né, ou sei lá, o David Russell, que gravou a integral do Tárrega, né? Ouça o David Russell tocando essa peça, tente imitar, tente tocar igual, vocês não vão conseguir, tá? Porque não é a unha do David Russell, não é a agógica própria do David Russell, não é a compreensão musical do Russell, não é o instrumento, não é a formação do David Russell. É um outro indivíduo, é uma outra pessoa, é uma outra personalidade. Fatalmente vai propor coisas diferentes para a interpretação da polca do Francisco Tárrega, a polca Rosita do Francisco Tárrega. Fatalmente vai ser diferente. Então um aviso aí aos estudantes, não se preocupem em preservar a individualidade de vocês. Eu tenho uma má notícia, vocês não podem se livrar da individualidade de vocês. É impossível escapar da individualidade de vocês. É impossível escapar de si mesmos. Vocês sempre vão fazer as coisas do jeito que vocês fazem. O que a gente precisa fazer é tentar enriquecer a nossa individualidade com outras referências. Tá? A gente tem que ser capaz de fazer alguma coisa que não seja aquilo que sai direto da cabeça da gente, que não seja o primeiro pensamento estético e artístico que passou pela nossa cabeça. Arte é trabalho, é labor, é elaboração. Né? Se vocês se contentarem simplesmente com o que vocês sabem fazer, com facilidade, vocês estão simplesmente imitando coisas que foram incorporadas ao inconsciente de vocês, coisas diante das quais vocês podem ou não ter controle. Tá? E aqui a gente começa a entrar um pouco no que foi o vestibular hoje da Unesp. Né?
Obviamente, muitas pessoas que procuravam estabelecer um diálogo comigo e com o Gilson, né, que estavam na banca, no sentido de mostrar o que sabiam fazer. Ok, perfeito, o vestibular é para isso mesmo. Mas também uma espécie de desorientação generalizada, né, em relação a como é que se constrói esse saber fazer. Tá? E por que eu comecei esse vídeo falando sobre essa inescapabilidade da sua própria individualidade? Porque o caminho através do qual a gente abre a nossa própria individualidade, o nosso próprio ser, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente consegue fazer naturalmente, aquilo que a gente entende como sendo música, né? Toda essa estrutura, essa bolha fechada chamada individualidade artística, tá? O caminho através do qual a gente abre essa bolha para um enriquecimento estético, histórico, musical, né, mais interessante, passa necessariamente por um tipo de intimidade com o código musical. Ou seja, por um contato direto da pessoa com o material musical, que é o único meio de contato que o compositor tem com a posteridade. Eu não estou falando da gravação, eu estou falando da partitura. Sem uma simbiose muito fluida, né, entre a sua resposta musical e a partitura, é muito difícil você desenvolver uma visão própria daquilo que você está tocando. Você faz somente cópias de gravações que você eventualmente acompanha. E o resultado é muito claro, é muito visível para a banca que está avaliando se aquelas pessoas sabem ler partitura ou se elas aprenderam as peças através de uma tablatura, ou se elas aprenderam tirando de ouvido de um vídeo do YouTube. Tá? Esse é um problema muito sério e eu nunca tinha notado que enfim, que a gente está vivendo uma espécie de cataclisma assim, da escrita musical atualmente. Tá? A imensa maioria dos candidatos tinha dificuldade de leitura, assim, dificuldades medonhas de leitura. Tinha gente que a gente colocava uma partitura simples, com 2 linhas, para a pessoa fazer a leitura e ela começava a se empalidecer, assim, a pressão caía, né, uma coisa... E eu acho que assim, de quase 50 candidatos que a gente avaliou de licenciatura e de violão, né, quer dizer, direcionados para serem professores ou direcionados para serem bacharéis, uns 2 ou 3 no máximo tiveram uma fluência de leitura que a gente pudesse considerar satisfatória. Tá? Esses 2 ou 3 não estavam concentrados só no bacharelado, tá? Se o preconceituoso, antes que você comece a pensar assim, que é sempre o bacharel que sabe ler mais música, não. Tinha gente de licenciatura também, mas vejam, 2 ou 3 de 50, de uma amostragem de 50 pessoas, é realmente muito pouco. Uma parte da explicação disso está que os conservatórios, principalmente em São Paulo, né, os conservatórios que insistiram numa formação em teoria musical e leitura de partituras obrigatória, fecharam, por falta de clientes. As pessoas têm uma certa resistência para aprender teoria musical e aprender a ler partitura. E esses conservatórios que insistiam nessa formação completa acabaram por perder os seus estudantes e tiveram que fechar suas portas. Alguns poucos conservatórios privados que ainda subsistem na cidade de São Paulo e no interior também, eliminaram a obrigatoriedade do ensino de teoria musical. Quer dizer, a pessoa vai para aprender violão, por exemplo, mas ela frequenta as aulas de teoria musical só se quiser. Se ela não quiser, ela aprende só o violão mesmo, e na aula de violão realmente é muito pouco tempo para aprender também a teoria musical e a leitura. Né? Os conservatórios que insistem nessa obrigatoriedade são financiados pelo Estado. Tá? São conservatórios muito conceituados, como o Conservatório de Tatuí, a EMESP, a Escola Municipal de São Paulo, onde os professores podem de fato escolher os alunos deles, e os alunos têm aquela responsabilidade porque estão sendo pagos. Né? Quer dizer, eles não pagam, mas os professores são pagos com dinheiro dos impostos, né? Ou seja, são conservatórios para todos nós, não são só para eles individualmente. Existe uma necessidade de uma contrapartida, o aluno precisa estudar, ele tem que ter um desempenho alto, porque senão ele pode ser desligado da instituição para dar espaço a alguém que vai se dedicar um pouco melhor ao curso. Tá? Isso é muito bom, mas eu acho que é muito pouco. São poucas escolas ainda em São Paulo que têm professores que possam se dedicar a dar aos estudantes essa formação integral. Tá? E o resultado disso é que a parte de leitura à primeira vista do vestibular da Unesp foi realmente desesperadora, assim, foi desalentadora. Como é um problema que meus colegas têm reportado já faz um certo tempo, eu fiz esse vídeo para questionar essa questão. Estamos parando de ler partituras, estamos parando de aprender a ler partituras.
Isso se deve muito a vários tutoriais no YouTube que ensinam passo a passo como tocar praticamente todo tipo de repertório. O advento também da internet proporciona uma riqueza de conteúdo extraordinária. Praticamente todas as músicas do repertório a gente pode ouvir em pelo menos 10, 15 gravações diferentes, né? E as pessoas esquecem um pouco de assegurar essa formação musical que inclui a leitura de partituras. Luciano, pra que essa merda? Né? Por que a gente tem que aprender a ler partitura se a gente tem tablatura, se a gente tem gravação? Senta que lá vem a história. Lembra na parte do vídeo que eu falei que nós somos individualidades inescapáveis, né? Que nós não temos como fugir da nossa leitura própria, da nossa própria interpretação de uma peça? Pois então, a maneira de abrir essa consciência musical para outras possibilidades, curiosamente, não passa pela imitação de outros músicos. Porque essa é a ideia que viria de primeiro, né? Assim, como é que uma criança aprende a falar? Vendo outros adultos falando. Não é isso? Como é que a gente aprende a tocar? Vendo outras pessoas tocarem. Como é que um ator aprende a interpretar? Vendo outros atores interpretarem. Não é verdade? Não. Errado. É através da reflexão daquilo que a gente vê acontecer no mundo. Essa é uma diferença bastante sutil, mas a gente precisa prestar muita atenção nela. Tá? A criança não aprende a falar simplesmente vendo os adultos falarem. Quando você olha para os olhos de uma criança, você sabe que está acontecendo um processamento da informação ali. Ela não está simplesmente recebendo aquilo que vem. Ela não está simplesmente copiando o que o pai e a mãe fazem, ou os avós fazem. Os avós, os meus sogros, nesse sentido, são particularmente competentes nesse sentido. Meu sogro é capaz de sustentar uma conversa assim, de meia hora, né, falando praticamente sozinho. Assim. E isso é muito positivo para uma criança, porque a criança aprende a falar e aprende a pensar. Até para os adultos é interessante ver ele contar as histórias, contando dele, falando das ideias dele, né? E as crianças, a gente percebe que está havendo uma reflexão ali. Não é uma reflexão sistematizada, filosófica, né? Mas é uma reflexão. Ela está pensando naquilo que ela está recebendo como informação. E a criança nunca repete simplesmente aquilo que ela aprende de forma idêntica ao que ela aprendeu dos adultos. Ela sempre mistura os conhecimentos. É muito cedo que as crianças começam a fazer uma combinação de elementos de falas de desenhos animados, de conversas de adultos, de ideias que elas recebem de outras crianças e das pessoas que convivem com ela. A criança é muito cedo, ela faz essa combinatória de elementos que ela vai aprendendo, né? E no caso do aprendizado de música, ouvindo um vídeo ou seguindo uma tablatura, a gente perde a oportunidade de refletir de forma profunda sobre o que é de fato aquele texto, tá? Essa é a primeira diferença importante. Uma partitura é como se fosse uma planta arquitetônica, né? Você percebe claramente quais são os elementos da música e você pode tomar decisões em relação a esses elementos. Interpretar uma música é tomar decisões sobre os elementos musicais. Não existe uma fórmula pronta para você interpretar uma peça. É por isso, inclusive, que a interpretação é inesgotável, né? É por isso que a gente está fazendo, todos os anos as orquestras fazem as sinfonias de Beethoven, um repertório clássico que é importante a gente conhecer, né? Claro que algumas vezes eu acho que a gente exagera um pouco, né? A gente poderia tocar menos esse repertório consagrado e se mover um pouco mais na direção do repertório novo, né? do nosso século. Mas, em todo caso, essa revisitação das obras através de novas interpretações tem algo a dizer sobre o próprio processo da interpretação. Interpretar não é copiar aquilo que alguém já fez, é propor alguma coisa a partir do seu ponto de vista que vai revelar alguma coisa nova naquela partitura que não foi revelada nas interpretações históricas. Tá? Esse processo de construção é um processo que se assemelha muito ao processo que a gente adquire maturidade mesmo. Né? O que a gente fala de uma pessoa madura? O que é uma pessoa madura? É uma pessoa capaz de tomar as próprias decisões. Então vamos ser igual os adolescentes tomam as próprias decisões. Eu vou enfiar o carro num poste, eu vou beber e vou dirigir. Não, pois é, filho. Então essa é a questão que está em jogo, né? Você toma as suas próprias decisões, mas você as toma em conformidade com um contexto de restrição da liberdade. Esse contexto de restrição da liberdade significa que você está em diálogo com o mundo em torno. Para uma partitura isso significa o seguinte: eu vejo que está escrito um forte na partitura, eu tenho um violão com determinadas características. Esse forte vai me levar a reorganizar todas as dinâmicas da partitura, os mesopianos, pianíssimos, as notas acentuadas, até eu chegar nesse forte que está escrito. E não, como eu vi acontecer muitas vezes hoje, você fazer o forte da gravação, entendeu? Você buscar aquele som
que é aquilo que é mais próximo possível, que você se lembre de uma coisa que alguém fez em outro contexto, em outra época, com outro instrumento, com outra corda, com outra condição. Entende? A interpretação precisa acontecer dentro de um determinado espaço acústico que o violão cria. O violão cria um espaço acústico. É dentro desse espaço acústico que a interpretação acontece. É por isso que a gente escolhe as notas que vão soar mais fortes, as notas que vão soar mais fracas. É por isso que a gente escolhe elementos musicais que a gente vai destacar, tá? E é a isso que se refere a partitura. Quando a gente vê escrito allegro, moderato, forte, crescendo, acento, quando você olha para uma partitura e percebe que existe uma linha melódica se movendo e um baixo que é sempre repetido a mesma nota, ou que tem um acompanhamento que é mais estático, ou que está mais preso às tríades da harmonia, e a melodia está se mexendo, a gente começa a ser obrigado a tomar decisões por conta própria, por si mesmo, de como executar esses diversos trechos. Esse é o processo através do qual a escrita musical e a leitura de partituras faz com que nós nos tornemos de fato músicos, propositivos, e não papagaios, repetitivos. Tá? Como é que se aprende isso? Né? Como é que se desenvolve essa série de habilidades? Bom, antes de mais nada é necessário ter um bom professor ou professora que oriente a gente nesse sentido, porque o professor vai saber escolher quais são as peças adequadas ao nível de cada um, né? Que a gente possa se embrenhar nesse processo de tomar as próprias decisões interpretativas em diálogo com a partitura e com o compositor, né? Sem ficar muito frustrado, porque os desafios são imensos, né? Os desafios precisam ser propostos para os alunos de acordo com as possibilidades de cada um, e muitas vezes o mundo da internet, o mundo do MSLP, as partituras que estão soltas aí, não vem com esse aviso, não, isso aqui é para o primeiro ano, isso aqui é para o segundo ano, isso aqui é para o primeiro ano de alguém que estuda 2 horas por dia, esse aqui é para o primeiro ano de alguém que estuda 6, né? Esse é para o 6º ano de violão de alguém que leva o violão como hobby, esse é para o 6º ano de violão de alguém que quer ser profissional, porque isso é diferente também. Só o número de anos de estudo não significa muita coisa, né? As partituras não vêm com esse aviso, né? Então, se elas não vêm com esse aviso, a gente precisa de fato de uma curadoria que só pode ser feita com um professor, tá? Antes de mais nada, é isso. E a segunda coisa é pensar que a partitura, a leitura de partituras, é uma prática, tá? Ela é uma atividade prática. Portanto, ela se aperfeiçoa nela mesma, na própria repetição do seu fazer, tá? Nesse sentido, é como tocar escalas, né? Como é que você toca escala melhor? Antes de mais nada, tocando escalas. Depois você tem que refletir a respeito daquilo. O que é uma escala bem tocada, né? Para o Paco de Lucia, uma escala bem tocada é uma coisa. Para o Sérgio Abreu, uma escala bem tocada é outra coisa completamente diferente. A gente pode dizer que o Paco de Lucia é ruim e o Sérgio Abreu é bom? Pode dizer que o Sérgio Abreu é ruim, o Paco de Lucia é bom porque ele tem um senso rítmico? Não. O fato é que a gente consegue selecionar os elementos poéticos que são mais importantes e refletir sobre esses elementos poéticos durante a nossa prática é o que gera um músico consistente. Tá? Mas, antes de mais nada, a prática. Tá? Antes de mais nada, a repetição do fazer. E a reflexão desse fazer precisa vir acompanhada dessa prática. Então, leiam partituras. Peguem obras de iniciação, peguem livros. Isso aí é fácil fazer, tá? Você pensa assim, o que você consegue tocar? Pega uma peça 4, 5 níveis abaixo daquilo que você consegue tocar, né? E use aquilo como exercício diário de leitura de partituras. Nós não temos tudo na internet? Então, baixa a sinfonia de Beethoven, baixa as sinfonias do Haydn, baixa as sinfonias do Mozart. Porque a linha do segundo violino da orquestra geralmente está numa tessitura que é possível ser lida no violão. Não tem notas suplementares agudas demais. Perdão. Não tem omissão, mas frequentemente tem as notas ali da parte de baixo da clave de sol, tá? É um exercício super legal. Você lê linhas melódicas, né, de partes de segundo violino de orquestra. Haydn tem 104 sinfonias, Mozart tem 41, Beethoven tem 9. Se você seleciona só esses 3 compositores, você já tem material para treino e prática de leitura à primeira vista pro resto da vida. Pro resto da vida. E isso vai ajudar, com certeza, na capacidade de leitura à primeira vista do repertório do instrumento. O músico que tem uma boa leitura à primeira vista, ele consegue estabelecer uma relação com a partitura mais rapidamente. Então ele pode selecionar o que é uma música boa, o que é uma música ruim. Desculpe usar esse termo, porque às vezes a música ruim é só uma música que a gente não entende. Portanto, a leitura à primeira vista vai contribuir também para que a gente possa fazer um diagnóstico um pouco mais justo a respeito da qualidade da música que a gente está lendo, né?
Quem tem uma boa leitura à primeira vista consegue trocar de repertório com mais rapidez, com mais fluência, com mais velocidade, né? É muito comum a gente ver violonistas que tem, que, por exemplo, você recebe uma proposta para fazer um recital, por exemplo, em homenagem a um determinado compositor, um mês antes do recital. Estão fritos, fritos. Porque quem não tem uma boa leitura à primeira vista vai precisar de 6 meses só para aprender as notas, né? A pessoa que já tem uma leitura musical mais fluente, ela gasta muito menos tempo, e mesmo que tenha que fazer o concerto lendo a partitura, ela vai chegar a um resultado interpretativo mais interessante do que alguém que não tem a leitura de partitura. Para além disso, uma pessoa que tem leitura à primeira vista, ela é como se fosse um moinho pelo qual passa muita água, né? Passa muita música, passa muita combinação de nota, muita harmonia, muita peça de estilo diferente, muitos compositores diversos, e isso aumenta o repertório mecânico, técnico das mãos e dos ouvidos. Isso enriquece a experiência do músico. Cada época tem seus próprios desafios, certo? Eu acho que o desafio de hoje é restituir o conservatório, tá? E dentro dessa restituição do conservatório, quer dizer, da formação pré-universitária, a gente precisa precisa prestar muita atenção para esse aspecto. A leitura de partituras não pode ser abandonada, tá? A gente não pode simplesmente mandar a prática de leitura à primeira vista para o saco. Eu estou percebendo que a qualidade dos candidatos aos cursos de música está caindo muito. E esses alunos, mesmo os alunos que passaram no vestibular e vão começar o curso de bacharelado ou licenciatura no ano que vem na Unesp, né, eles vão ter muita dificuldade de acompanhar o curso por causa dessas deficiências. Mesmo os alunos que fizeram uma boa prova de leitura à primeira vista, fizeram boa prova para o contexto, mas esse contexto é um nível muito baixo, tá? Então essa é uma dica interessante. Eu não gostaria que esse recado fosse utilizado para o mal, né? Mas os violonistas que forem um pouco mais espertos já estão aí lendo, treinando a leitura à primeira vista para que isso contribua, para que isso ajude na formação musical deles e isso seja algo que vá destacá-los em uma prova de seleção para os próximos anos, tá? Esse é o recado de hoje e, enfim, encerro esse vídeo ressaltando então o encerramento também do meu contrato como professor substituto na Unesp. Sou muito grato aos professores, sou muito grato aos alunos, aprendi muito durante esse semestre, foi muito bonito. Já comentei aqui outras vezes, mas eu tive 8 TCCs excelentes nesse segundo semestre, e eu vou fazer questão de fazer um vídeo para cada um desses TCCs, para, enfim, compartilhar com vocês o que eu aprendi de cada um deles, e divulgar também o trabalho desses alunos que hoje estão, vamos usar uma expressão, né, meio idiota para o contexto, mas assim, disponíveis para o mercado de trabalho profissional a partir do ano 2023. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Deixem os comentários, além da curtida e do compartilhamento, né, o ordinário, que é importante fazer para ajudar o canal. Mas deixem seus comentários também se alguma coisa aqui ficou um pouco vaga, né? Talvez a gente possa detalhar um pouco mais alguns elementos a respeito desse tema que eu trouxe hoje. Feliz Natal, se a gente não se encontrar mais. Bom Ano Novo, boas festas. E até o próximo Conversa de Violonista.